Oi, pessoal, bem-vindos ao canal de Bastidores. Neste episódio, quero falar sobre a ideia de investidores líderes e colíderes. Quais são as diferenças? Quais são as coisas a se observar? Tive alguns fundadores me perguntando sobre a ideia de colíderes. Acho que o melhor lugar para começar é realmente garantir que entendamos a ideia do que é um investidor líder. Isso pode ser confuso às vezes, porque realmente não há uma definição legal do que significa ser um investidor líder. Na minha opinião, há algumas coisas principais que fazem um investidor ser o investidor líder. Dizemos investidor líder porque esse investidor assume a liderança em muitas coisas, associadas à gestão do investimento, à captação de recursos e à gestão daquela rodada. A maior delas é que o investidor líder é o investidor que normalmente negocia os termos da rodada. Eles têm as conversas difíceis, eles definem a avaliação, eles estabelecem os termos que são importantes, o que vai para o fundo de opções, etc, etc. Portanto, o investidor líder assumirá essa responsabilidade. A segunda coisa, e embora nem sempre seja o caso, o investidor líder é geralmente o que faz o maior aporte na rodada. Eles são mais de 50% da rodada, mas nem sempre. Porém, há muito poucos casos em que o investidor líder não é o maior valor da rodada. Então, essas são as duas primeiras coisas. E então a terceira coisa, o investidor líder. Quando há um conselho, geralmente ocupará a posição no conselho para aquela rodada de investimento. E o investidor líder é visto como a pessoa ou a empresa de investimento que tem a relação mais próxima com o fundador e a empresa. E, durante o curso das operações da empresa, após o fechamento da rodada, será consultado por outros investidores, membros do conselho, etc., para ser a parte externa que tem a relação mais próxima e impactante com a empresa. Então, é isso que é o investidor líder. Vem com muitas responsabilidades e expectativas. Então, o que é um colíder? Bem, isso também não tem uma definição formal, mas, geralmente, é um termo superficial que permite que duas partes maiores assumam um papel de liderança na formação da rodada, na gestão e no apoio à empresa. E, no geral, eu não acho que seja uma coisa boa. A maior parte deste post destina-se a discutir quais são os sinais de alerta sobre a ideia de colíderes. A primeira coisa é que, muitas vezes, você ouvirá essa frase que os investidores dizem a você, sabe, não tenho certeza sobre liderar, mas se você encontrar outra pessoa, ficaríamos felizes em coliderar. Como muitos, minha última startup foi SaaS. No início, poderíamos vender para uma grande empresa, mas enfrentamos barreiras sobre a certificação SOC 2. Não, apenas não éramos certificados, como também descobrimos que levaria muito tempo para nossa pequena equipe conseguir isso, e assim acabamos abandonando o negócio. Se você ainda não se deparou com uma situação em que um cliente ou investidor em potencial pergunta se você é certificado SOC 2, IPA, GDPR ou ISO 27001, provavelmente encontrará em breve. Mas, ao contrário de mim, você pode usar uma empresa chamada Vanta para ajudar. A Vanta ajuda a automatizar até 90% do trabalho de conformidade, preparando você para a auditoria em semanas em vez de meses e eliminando até 85% dos custos. Não só isso, mas a Vanta pode começar pequena com você e escalar com você cresce, ajudando você a fechar negócios maiores e ganhar confiança dos clientes. A melhor parte é que a Vanta está oferecendo aos ouvintes financiados um desconto de 1.000 ao acessar vanta.com/funded. É vanta.com/funded para 1.000 de desconto no seu serviço. Confira. Este é um dos maiores sinais de alerta que vejo ao usar o termo co-líder. Para mim, isso é uma maneira de um investidor evitar a responsabilidade de fazer muitas coisas difíceis. E também é uma forma de passar, a menos que você consiga alguém bom interessado em liderar, caso em que, se eles estiverem querendo, então talvez nós nos interessemos, voltar e co-liderar. É apenas uma maneira meio preguiçosa
quase sem coragem de não se comprometer com um fundador em uma rodada de investimento, enquanto ainda fica meio por perto. Eu realmente não gosto de ver isso sendo feito dessa forma. Não gosto de ver empresas de investimento tentando obter os elogios e a positividade de serem um investidor líder sem serem o investidor líder completo, sem assumir a responsabilidade, sem correr o maior risco e mostrar o maior compromisso desde o início. A outra coisa é que, às vezes, colíderes podem se unir de uma maneira mais construtiva. São duas empresas que querem igualmente fechar o negócio, querem liderar e ouvem que a outra empresa também está interessada, caso em que podem colaborar e dizer: ei, talvez possamos dividir o maior valor aqui, cada um fazendo sua parte para apoiar a empresa. Agora, há alguns aspectos positivos nisso. Você obtém as redes de duas empresas maiores e o suporte na sua empresa, mas também há algumas desvantagens significativas nisso. Se houvesse duas empresas competindo para fechar o negócio, quando elas unissem forças, removeriam a competição entre si e poderiam colaborar em torno dos termos com os quais se sentem mais confortáveis, colocando-se na mesma equipe contra o fundador e a empresa não é tão bom. Além disso, existe a ideia de que, com os colíderes, eles estão dividindo a quantidade de propriedade que tem na empresa, quando poderiam ter feito um investimento maior com um único cheque. Por que isso é importante? Bem, mais adiante, ter uma participação menor significa que eles se importam menos com sua posição. Isso significa menos em relação à economia geral do fundo. E nesse caso, se algo estiver dando errado na empresa, eles têm menos incentivo para se posicionar e defender sua posição, porque sua posição é, na verdade, menor. Então, essas são algumas das coisas que eu quero que vocês estejam cientes quando se trata da ideia de um investidor líder e da ideia de co-líderes. Existem alguns casos em que isso fará sentido, mas na maioria das vezes, quero que vocês fiquem atentos à ideia de colíderes. Incrível. Bem, espero que tenha sido um episódio informativo, educativo e útil do Back Channel e nos vemos na próxima vez.